A autenticidade. Você com certeza já ouviu falar por aí que você precisa construir, criar conteúdo autêntico, que na era da IA a autenticidade é o que mais tem valor. Pois é. Eu também acredito em certo ponto sobre isso, mas hoje eu quero construir um pouco melhor esse raciocínio. E o que realmente eu vejo que não só a questão da autenticidade, mas que é o que mais tem valor hoje, principalmente com o avanço da IA. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu vejo, né, que tem muita gente preocupado com essa questão do autêntico, a própria essência, e eu acredito e falo muito isso para os clientes, que eles têm que conseguir traduzir a essência deles na comunicação. Só que quando a gente fala traduzir a sua essência, é algo tão abstrato que fica quase uma coisa só para uma frase bonita de efeito, sabe? Não sei se você também tem essa sensação, mas eu já comecei a pensar um pouco melhor sobre isso, vendo a cara de dúvida dos clientes na hora que eu aplico isso, por exemplo, no questionário ali da construção de marca. Porque nós não estamos acostumados a falar sobre nós mesmos. E entrando nessa ótica, quando a gente pensa que nós somos esses seres que adoramos olhar para nós mesmos, é só até a página 2. Porque na realidade, esse trabalho de mergulhar em si mesmo, o trabalho de autoconhecimento que caminha junto com o autodesenvolvimento, não é uma coisa que todo mundo quer fazer. É aquela coisa meio que a beleza, né? Ah, eu quero ter o shape, eu quero ser gata gostosa. Mas será que eu quero de fato o que tem por trás disso, que é o quê? Dieta e treino a vida inteira? Pois é. É isso que eu vejo que acontece um pouco com essa questão da autenticidade e quando você olha para esse lugar de eu tenho que trazer a minha essência na minha comunicação. É extremamente essencial, sim, é o que faz a diferença em marcas que realmente duram, né? Que marcas que têm ali um legado, uma construção de fato de uma marca. Por quê? Você não consegue construir algo sólido, algo que tenha duração ao longo dos anos, se você não traz esses pilares da sua história, da sua essência. Percebe que são coisas que a gente vê, mas a gente não encaixa aquilo ali dentro do nosso aprendizado. Quantas marcas você já viu ou teve contato em algum momento da sua vida e não existem mais? Quantas pessoas aqui no digital, na internet, você teve contato ou foram uma explosão, né? Pessoas que fizeram muito sucesso há alguns anos atrás e hoje você não as vê mais. Então, o que você precisa ter? Quais são os elementos que você precisa ter para que realmente a sua construção seja algo que dure? Né? A sua marca, o seu negócio seja algo que tenha ali uma história de fato. Aí parte o trabalho da página 2. Porque para você trazer essa autenticidade, essa palavra bonita, essa questão de comunicar a sua essência, você precisa saber qual é a sua essência. E esse trabalho dá trabalho. Eu falo porque é uma coisa que eu comecei a perceber mais a partir ali de 2020, que eu brinco que todo mundo fala que 2020, né, a maior lembrança que a gente tem é termos vivido ali o período da pandemia, mas para mim foi um momento de mergulho profundo em mim mesma. Eu vivi uma crise existencial ali naquele ano, que nada teve a ver, de fato, com o que aconteceu no mundo, mas foi acho que um chacoalhão, e eu vejo que muitas pessoas também viveram isso. Que o que aconteceu fora foi um convite para que a gente olhasse para dentro, para que a gente visse, assim como foi no coletivo, né, do que aonde estávamos indo, aonde estava indo o mundo, para que a gente olhasse para a gente mesmo e também pensasse: o que eu estou fazendo da minha vida? Né? Como que eu estou vivendo a minha vida? Foram perguntas que eu me fiz naquele ano e que reverberam comigo até hoje. E muita coisa mudou. Eu mudei muito desde então. E eu passei a valorizar ainda mais essa conexão que nós precisamos ter com nós mesmos antes de levarmos isso para o mundo. E a perceber a sutileza que isso tem na comunicação. Então você percebe que a pessoa sabe muito bem quem ela é. Por quê? Porque aquilo ali é algo que fica tão claro quando você vê que não tem como duvidar. Então, pense assim, quando a gente tem aquelas pessoas que você mais gosta de acompanhar, né? Aquelas pessoas que você não perde um stories, que você vê todos os vídeos. O que aquela pessoa te transmite?
com certeza uma das coisas que aquela pessoa te transmite é essa sensação de ser alguém de verdade. Você se sente ali próximo a ela porque ela te passa esse sentimento de gente como a gente. E isso só vem de um lugar onde eu sei muito bem quem eu sou. É claro que existem pessoas que conseguem e que criam, sim, algum personagem. Porque, por exemplo, é aquela coisa, e aí a gente conseguir separar isso também é importante. Por exemplo, eu vou gravar um stories. Eu, naturalmente, tenho uma fala um pouco mais acelerada nos stories. Por quê? Porque eu entendo que aquele é o funcionamento que eu preciso ter para aquela ferramenta. Agora, se eu vou falar com a minha mãe, se eu vou falar com o meu marido, eu não vou falar igual eu abro a câmera para gravar um stories. Então a gente tem essas nuances e isso é importante saber porque às vezes a gente confunde isso com ser falso ou criar um personagem. Então não. Você se adaptar àquele canal de comunicação é diferente de você ser outra pessoa quando você está em frente a uma câmera, por exemplo. Então são coisas diferentes. Existem pessoas que são mais introvertidas e que precisam criar de fato ali uma persona para quando está na frente da câmera. Por quê? Porque é necessário aquela habilidade, porque é aquela skin que ela tem que assumir naquele momento, mas isso não significa que ela se torna outra pessoa. Simplesmente ela desenvolveu a habilidade de saber se comunicar no momento que ela precisa daquele formato. Então, existe essa diferença e a gente tende a se conectar muito mais com as pessoas que transmitem essa verdade pra gente. Pessoas que conseguem ser elas mesmas em diversos momentos. Então, tem a Simone aqui produzida, que tá aqui gravando o vídeo, mas tem a Simone que vai treinar, né, descabelada e vai voltar da academia toda suada, morrendo ali. Tem a Simone que vai no supermercado, a Simone que vai, de repente, no culto, domingo. Enfim, eu tenho várias facetas. E você também tem. E aí você consegue se conectar com as pessoas que te mostram essas facetas dela, que te mostram essas nuances. E por isso que eu acredito que a autenticidade, ela só vem desse lugar de você saber quem você é. Porque quando você sabe quem você é, você consegue entender qual é a melhor forma de mostrar isso para o mundo. E aí você entende, por exemplo, que você não precisa ser um livro aberto. Você não precisa compartilhar a sua vida inteira na internet para que as pessoas se conectem com você. Você pode trazer a sua mensagem de uma forma que você acredita, de uma forma que você se sente bem falando sobre ela. E isso já vai te trazer uma calma, uma leveza e uma verdade tão grande que o que vai ressoar de volta é alguém que vai ver isso. Porque a gente atrai aquilo que a gente está emanando. Então, se eu estou aqui sendo quem eu sou, acreditando na mensagem que eu estou apresentando, as pessoas que vão ouvir vão se conectar em algum momento, entende? Porque o que eu mais vejo é as pessoas que travam na hora de produzir conteúdo, e geralmente são pessoas que têm muito conteúdo, então, ou são pessoas que estudam muito, são profissionais que têm diversas formações, são pessoas que quando você vai, por exemplo, é um médico, você vai no consultório, meu Deus, você ficaria horas conversando com aquela pessoa, porque é gostoso estar ali. É gostoso você estar com alguém que te ensina algo, porque nós queremos isso. O nosso maior objetivo é nos conectarmos, né? Nós queremos pertencer a um grupo, a algo maior do que nós mesmos, mas a gente também quer evoluir. Então, quando eu estou aqui e eu estou aprendendo algo com você, isso para mim é muito benéfico. E aquilo ali me faz bem. E aí eu simplesmente esqueço desse momento. Então, eu estive ali no consultório e tive uma troca excelente com aquele profissional, mas quando ele abre a câmera para fazer um conteúdo, ele não consegue ter a mesma conexão que ele teve comigo aqui no 1 a 1. E isso é algo que eu sei que bloqueia muitas pessoas. E infelizmente a gente está vivendo um momento em que os bons profissionais estão travados porque não conseguem quebrar essa barreira de produzir o conteúdo, de abrir a câmera e gravar de uma forma que seja leve, que para eles soe verdadeira. E aí a gente tem, por outro lado, as pessoas que entenderam o poder que isso tem, entenderam que você precisa apenas desenvolver algumas habilidades de comunicação e que não necessariamente você vai precisar sustentar aquilo ali por trás, porque daí vem o que a gente está vivendo, que é diversos profissionais ali que não têm a menor aptidão ou a menor entrega, resultado, ou de fato ali, né, bagagem para vender o que eles estão vendendo e vendendo. E pessoas comprando. Por quê? Porque o comportamento humano é o mesmo. Os gatilhos, aquela questão ali da comunicação mais persuasiva, isso aí existe
há milhares de anos, há milhares de anos não é à toa. É por quê? Porque funciona. E funciona se a pessoa tem ou não conteúdo. Porque ela simplesmente sabe utilizar aquilo ali. E aí, tem uma frase que eu gosto muito, que inclusive é o Leandro Aguiari, que é uma pessoa, né, que trabalha ali bastante com essa parte de marketing, storytelling, ele fala que é o barulho dos bons. Então, os ruins da história, né, essa galera que é bem meia boca, eles fazem barulho. E os bons estão quietos. E aí eles perdem espaço para quem tá fazendo barulho e simplesmente vem a banda passar ali e não fazem nada. Então, a minha ideia é trazer aqui para você essa reflexão no sentido de não se deixa travar ou simplesmente não fica contando que tudo vai ser perfeito desde o início, que você vai abrir a câmera e já vai sair falando maravilhosamente bem, e as pessoas vão comprar e vão engajar e já vai ser maravilhoso. Não. É uma construção. Mas se você não fizer, você só está perdendo tempo. Porque o tempo vai passar de qualquer forma. Não está ficando mais fácil. Pelo contrário, é muito mais difícil hoje do que era 5 anos atrás. É muito mais difícil hoje do que era há 6 meses atrás. E só tende a ficar mais difícil. Por quê? Porque cada vez mais pessoas estão fazendo. Cada vez mais pessoas estão se colocando para jogo. Estão colocando a cara aqui, a tapa para produzir conteúdo. E quanto mais pessoas têm, mais disputa pela aquela atenção existe e mais conexão está sendo gerada. E aí pensa lá, quantos nutricionistas existem hoje, quantos médicos existem hoje, e essas pessoas, será que são as pessoas certas para estarem criando essa conexão que elas estão criando com quem você poderia criar? E elas só estão conquistando esse espaço, por quê? Porque você não se colocou lá. Então, são reflexões assim que eu gosto de fazer e eu quis trazer, né, nesse vídeo justamente para que você também pudesse se perguntar de que será que eu não sou uma pessoa autêntica? Será que eu não estou produzindo conteúdo de forma autêntica? A primeira pergunta é, você sabe quem você é? Você sabe os seus valores, a sua história, o que você acredita? Porque se você tem clareza disso, você com certeza consegue ser uma pessoa autêntica. Você só precisa perder esse medo de colocar isso para fora, de trazer o que você pensa para fora. Eu consegui trazer aqui para você diversas coisas que eu acredito. E esse é o trabalho. Vai ser a única vez que eu vou falar sobre isso? Não, porque daí a gente já entra em um outro ponto que é a repetição. Mas isso é tema para outro vídeo e aí eu espero que você continue acompanhando aqui o canal, porque são reflexões que eu trago para que você consiga desenvolver melhor a sua habilidade de comunicar a sua marca, comunicar o seu diferencial, contar a sua história, porque no final a gente se conecta com outras pessoas contando boas histórias. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ficou até aqui, me conta aqui nos comentários o que você achou. Deixa o seu like, porque o YouTube gosta que você interaja aí com o conteúdo e nos vemos no próximo vídeo.